A pauta é a votação do orçamento, o impositivo. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, adiou para terça-feira da semana que vem a votação desse chamado orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares. Ninguém mais do que eu gostaria de ver essa matéria votada ontem, hoje, amanhã. Mas eu também quero que essa matéria não seja de vencedores nem de vencidos. Eu quero que seja uma afirmação do parlamento para que o país entenda, e o governo democrático, depois da Dilma também, que a melhor coisa para a democracia, para o governo, para o país, é um parlamento independente, altivo. Bom, Eliane, o governo ganhou, então, portanto, quase que uma semana para tentar impedir a aprovação do orçamento impositivo. Mas o governo não vai conseguir impedir, o governo vai tentar negociar. Porque você viu aí o Henrique, ele falou em nome do parlamento, ele falou num parlamento independente e altivo, porque é uma forma também dele fazer com que os parlamentares, deputados, senadores se identifiquem com a causa dele, ou seja, não adianta o governo ficar sempre sendo o bonzinho e empurrar todas as culpas da humanidade para o Congresso, quer dizer, o governo tenta fazer as coisas tão bem e o Congresso é que, olha, os políticos é que fazem tudo errado. Ou seja, a posição do Henrique Eduardo Alves como presidente da Câmara também é de defesa da instituição. E hoje ele ganhou apoios importantes, porque o presidente do Senado, que é o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, que é o líder do PMDB na Câmara, e o governador de Pernambuco e possível adversário da presidente Dilma Rousseff em 2014, o Eduardo Campos, do PSB, também apoiaram a posição do Henrique a favor do orçamento impositivo, pelo qual as emendas dos parlamentares, de deputados e senadores, serão impositivas, ou seja, assim que elas forem aprovadas, o governo não terá a opção de liberar ou não liberar ou fazer o que bem entender. Não, o governo vai ficar sujeito à decisão do Congresso e vai ter que liberar as emendas. Houve uma questão técnica, porque entre a sessão da comissão especial que aprovou ontem o orçamento impositivo e a primeira votação no plenário, deveriam haver 2 sessões, mas o Henrique Eduardo Alves queria aprovar já hoje em primeiro turno e segundo turno, mas ele precisava primeiro 2 sessões entre a comissão de ontem e o plenário, e depois mais 5 sessões entre o primeiro turno, que seria hoje, e o próximo turno. E sendo assim, o Henrique usou essa questão técnica para evitar que o governo entre no Supremo Tribunal Federal questionando juridicamente a decisão do orçamento impositivo. Então, toda a votação começa a partir de terça-feira, quando haverá, então, o primeiro turno. Até lá, o governo vai jogar muito pesado para tentar fazer uma negociação no mérito. O governo sabe que não vai conseguir impedir o orçamento impositivo, mas pode negociar algumas questões, algumas mudanças no mérito. Ou seja, o governo vai tentar que as emendas obrigatórias dos deputados e senadores coincidam com as prioridades do governo. Ou seja, o deputado e o senador, em vez de fazer, fonte luminosa para o município, que aparece muito, tem efeito eleitoral, ou então jardins bonitos, etc., pontezinhas, vão ter que fazer emendas que tenham a ver com a prioridade do governo. Isso é uma negociação que vai correr muito nos bastidores. E quem está no centro dessa negociação é o PMDB. A presidente da República está muito na mão do PMDB. Mais uma vez, né, Eliane? Bom, só reforçando que essa proposta de emenda constitucional, ela tem que ser aprovada, como a Eliane destacou, em 2 turnos na Câmara dos Deputados, para depois ser enviada ao Senado Federal. Thaís, quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão do orçamento impositivo? Tem impacto, claro, como a gente já falou, nas contas da União?
Tem impacto, isso é jogar a credibilidade do país né, mais para baixo ainda, quer dizer, a discussão do controle do orçamento, do gasto público, e aí o governo perde ainda mais esse controle, quer dizer, não é bom para o Brasil, não era o momento de passar essa imagem, é exatamente com relação a essa condução que a gente está precisando de mais responsabilidade, mais transparência, e não de mais imposição, mais engessamento. Em primeiro turno na próxima terça-feira, como está previsto.